Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais, saudações especiais também para os novos inscritos, dou graças a Deus pelas novas pessoas que estão participando desse ministério, divulgando a palavra de Deus. Sabemos que a família é uma das instituições que hoje em dia está sofrendo bastante e queremos hoje abordar uma das áreas em que as famílias estão hoje em dia passando por sérias dificuldades. É a área da economia doméstica. Há muitas pessoas que estão passando por dificuldade ou, mesmo não passando por dificuldade, estão tendo atritos com seus cônjuges, com seus familiares na área do uso do dinheiro. Segundo pesquisa divulgada em julho de 2012 e realizada pela psicóloga e professora da Universidade de Michigan, Terry Orbuch, o dinheiro é o principal motivador de conflitos entre os casais. A pesquisadora acompanhou 373 casos. Nesse estudo, 49% das pessoas divorciadas disseram que brigaram muito com seus parceiros por causa de perfis econômicos diferentes e de mentiras sobre os gastos. Então, considerando esse fato e considerando ainda mais dificuldades que muitas famílias estão enfrentando hoje em dia, é importante conhecer quais são os princípios bíblicos que devem reger as nossas atitudes e decisões nesse tempo de dificuldade também. Vamos ver então alguns princípios. Princípio número 1. Tudo pertence ao Senhor. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força em tudo. 1 Crônicas 29, versos 11 e 12. Então vamos destacar especialmente essa verdade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Qualquer bem material que eu possa desfrutar pertence ao Senhor e eu sou apenas o mordomo dos bens do Senhor. Ageu 2:8 nos ensina: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, prata e ouro pode ser traduzido como parte financeira, bens materiais. E também, em Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, mais uma vez, tudo pertence ao Senhor, tudo que há na terra, toda a plenitude da terra e também os moradores da terra. Em 1 Crônicas 29, 13 e 14, nós lemos: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Então, nota que tudo que nós possamos ofertar vem realmente do Senhor. Nós devolvemos ao Senhor aquilo que nós podemos ofertar. Princípio número 2. Devo consagrar primeiro a minha vida e depois o dinheiro. Lembra-se em 2 Crônica 29, 31, ele respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Então temos aqui outro princípio muito importante. Em primeiro lugar, o povo se consagrou a si mesmo ao Senhor. E depois trouxeram sacrifícios. É muito importante ter essa atitude. A minha vida pertence ao Senhor. Naturalmente, junto com isso, também tudo aquilo que nós podemos ofertar. Lemos o mesmo princípio em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 3 até 5. Porque segundo o seu poder,
o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade do Senhor. Então, nota, essa atitude desses crentes é um exemplo muito lindo. Eles se entregaram a si mesmos ao Senhor e depois também as suas ofertas. Portanto, devemos ter sempre esse princípio em mente. Em terceiro lugar, é o Senhor que nos dá condições para trabalhar e ganhar. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, 16 a 18, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele o que dá força para adquirir esta riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, é o Senhor que dá força para adquirir riquezas, para adquirir bens materiais. Se Deus não me der saúde, se Deus não me der condições, eu não vou poder adquirir absolutamente nada. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Princípio número 4. Desejar as coisas na medida certa. Não querer nem riqueza, nem pobreza, mas aquilo que necessitamos para o dia a dia. Provérbios 37 a 9. Duas coisas te pedi e não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então ele pede aqui que não receba nem pobreza e nem riqueza, mas a porção de costume. É claro, se Deus quer aumentar as riquezas, Ele tem essa autonomia de decidir, mas eu devo me dar por contente com a porção que eu preciso para cada dia. Princípio número 5. Honrar ao Senhor com a primeira parte dos ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Este é um outro princípio muito importante. Nunca pensar em dar sobras para o Senhor, mas a primeira parte que nós ganhamos deve ser dada ao Senhor. É um princípio que temos em todo o Velho Testamento e, sem dúvida, se aplica também a nós no Novo Testamento. Princípio número 6, semeadura e colheita. E digo isso, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. 2 Coríntios 9, versos 6 até 8. Então, esse princípio deve ser considerado com muita atenção. Se eu quero colher em abundância, também devo semear em abundância. Se eu estou querendo ter pouco, então também não preciso semear muito. Então é muito importante que seja uma contribuição para a obra de Deus de todo o coração. Porque se a pessoa, em primeiro lugar, entregou a si, vai ter prazer também de ser um mordomo fiel e contribuir com alegria para a obra do Senhor. Princípio número 6, semeadura e colheita. As ofertas não devem ser uma forma de barganha entre nós e Deus. Elas devem ser dadas com amor e devem fazer parte da nossa adoração a Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que a recompensa virá
do Senhor. Princípio número 7. Princípio de ajuntar tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então sempre devemos considerar o fato, em primeiro lugar, tudo pertence a Deus, tudo deve ser usado para a glória de Deus, e a nossa pátria não está aqui, está lá no céu. Aquilo que é acumulado lá, ajuntado lá no céu, é algo que permanece para todo sempre. Aquilo que é acumulado aqui na terra não vai permanecer. Então é sábia aquela pessoa que ajunta tesouros no céu. A pessoa que considera todos os bens como pertencendo ao Senhor, certamente administrará esses bens como fiel mordomo para a glória de Deus. Porém, a pessoa que se considera dona dos bens que administra, provavelmente verá nesses bens o seu tesouro e viverá não como cidadão do céu, mas cidadão deste mundo no que diz respeito aos investimentos. Princípio número 8. Fazer planejamento dos gastos. Em Lucas 14, 28 a 29, lemos: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele. É importante notar que, no contexto, estes versos tratam de calcular o preço do discipulado. Não trata, em primeiro lugar, da questão financeira. Se a pessoa está pronta ou não de pagar o preço de sofrer por amor a Cristo. Mas, sem dúvida, dá para aplicar em outras áreas da vida também. E é muito importante não fazer gastos ou dívidas sem calcular como vai ser, então, a forma de saldar essas dívidas. Princípio número 9. Ganho honesto e filantropia. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. Um bom mordomo não vai pensar apenas em si e na sua família, mas vai sempre ter no seu planejamento também o objetivo de ajudar aqueles que têm necessidade. É uma bênção poder ajudar outras pessoas que estão passando por necessidade. A Bíblia diz em Tiago 2, 15 a 17, e seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então a pessoa que tem a verdadeira fé, se ela tiver condições, vai ajudar também outros que estão passando por necessidade. 1 João 3,17. Quem, pois, tiver os bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, nota que ele está falando sobre pessoas que têm os bens deste mundo. Nem sempre vamos ter condições de ajudar os necessitados. Muitas vezes estamos também no limite. Mas quando temos os recursos, temos condições e vemos um irmão passar necessidade, sem dúvida devemos ajudá-lo também na sua necessidade. Princípio número 10. Não ser fiador de dívidas. Esta é uma área em que muitas pessoas complicam a sua vida financeira e seus relacionamentos. A Bíblia diz em Provérbios 22, 26 a 27, não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas,
pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirasse até a tua cama debaixo de ti? Se uma pessoa quer comprar alguma coisa e não tem com que pagar, é muito provável que também depois não terá como saldar as dívidas, e a pessoa que se torna porfiador vai depois pagar por isso. E há situações onde pessoas até perderam a sua própria casa para saldar a dívida de outras pessoas que nem se importavam com as consequências. Então, fiador de dívida, nunca. Se você tem condições de ajudar e reconhece que é uma situação em que Deus está querendo usar para ajudar, sem dúvida devemos ajudar. Porém, ser fiador em situação nenhuma. Simplesmente devemos explicar que a Bíblia ensina que não devemos ser fiador. Princípio número 11. Não ambicionar coisas altas, mas aproveitar a ocasião. 1 Coríntios 7, verso 20 a 21. Cada um fica da vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te descuidado. E, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, não devemos ficar ansiosos por adquirir um status superior, ambicionar coisas altas. Se surge oportunidade, sem dúvida devemos aproveitar. Se temos ocasião de fazer mais um curso, de realmente nos aprimorar também no serviço, devemos aproveitar as oportunidades. Mas não deve ser uma ambição, uma ansiedade de ter coisas altas, de ter status. Não. Se Deus nos dá o que precisamos, temos todo motivo para dar graças a Deus. Princípio 12. Dedicação total na vida profissional. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Efésios 6, 5 e 7. Um cristão deve ser um funcionário exemplar. Os que estão nos rodeando devem ver que estamos servindo a Cristo, a dedicação ao patrão, como se fosse Cristo, e fazer tudo de todo o coração. O cristão nunca deve envergonhar o nome de Cristo por um mau desempenho no seu trabalho. Princípio número 13. Ser honesto. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22, verso 1. Não digas ao teu próximo, vai, volta amanhã que tu pagarás, se já tens contigo. Então, se tenho com que pagar, devo pagar imediatamente e não ficar provocando os outros com a demora no pagamento. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Então, sempre esse destaque de uma conduta honesta perante o mundo. Nunca devemos nos querer aproveitar de uma situação para ganhar mais. E mesmo se a pessoa estivesse pronta, vamos supor, de vender alguma coisa por um preço muito baixo devido à sua necessidade, não, devemos ser honestos e pagar aquilo que realmente a mercadoria é o valor dela. Princípio 14. Não fazer dívidas. A ninguém devais alguma coisa a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu creio que nesse texto ele está falando, em primeiro lugar, de dívidas vencidas. Em nossa época, o grande vilão de dívidas vencidas é o cartão de crédito. Sem dúvida, há situações em que vai ser necessário fazer um financiamento, por exemplo, a compra de uma casa, quando muito bem calculada, vai ser possível, mas não fazer dívidas assim, eu vou comprar isso porque eu quero, então eu vou pagar mais tarde, eu vou pagar a impressão. Isso não deve ser feito. Michel Silva, vigilante desempregado, fez parte dessa lista intensa e indesejada de inadimplentes.
Há 4 anos ele comprou um tênis por R$390. Não pagou. Depois de um tempo entrou em acordo, mas também não pagou. Na última cobrança, a dívida dava em R$4.600. Quando eu vi, estava num valor muito alto e eu não conseguia pagar mais. Quantas pessoas estão inadimplentes hoje em dia? E é triste saber que muitas pessoas que se dizem cristãos são inadimplentes porque não foram sábios e não seguiram os princípios bíblicos na questão de dívidas. Princípio número 15, prevenir. Falando aqui sobre a formiga, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junto o seu mantimento. Provérbios 6, 7 e 8. Então aqui ele fala sobre o princípio de ser prevenido. Ajuntar, ter algum fundo para a hora da necessidade. Muitas pessoas ajuntam só dívidas e não um fundo para o tempo de necessidade. É muito importante calcular e guardar sempre alguma coisa para um caso de emergência, para uma necessidade especial. Princípio 16. Princípio da confiança no cuidado de Deus. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E Jesus falou, não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, e com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6, 31 até 34. Então, notamos aqui que ele está falando no contexto sobre comer, beber, sobre vestir, e não devemos estar ansiosos quanto a isso. Devemos realmente colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus vai acrescentar todas essas coisas. Não confie na sua memória quando você faz compromissos. Anote tudo. Note aqui o ranking de atraso, energia, telefone fixo, hoje em dia quase não se usa mais, água, aluguel, escola, internet e assim por diante. É muito bom ter tudo anotado. Cuidado com cartões de crédito. A grande maioria das pessoas que fica endividado com cartão de crédito. Eu tenho apenas o cartão do banco e não quero mais nenhum outro cartão, porque não costumo comprar absolutamente nada em prestação. Assim posso dormir tranquilo, sei que não tenho dívidas. Se tiver um monte de cartões, elimine eles. Use só um apenas, para que nunca corra esse risco de ficar inadimplente. Moeda também é dinheiro. Às vezes se trata as moedas como se tivesse pouco ou nenhum valor. Quando a pessoa começa a juntar cuidadosamente todas as moedas, em pouco tempo vai ter um bom valor ajuntado, que pode ser muito útil ou para fazer uma surpresa para alguém, ou mesmo para uma emergência. A esposa não é mendiga. É uma outra área que é muito importante. Em muitas famílias, a esposa precisa mendigar cada dia o dinheiro para comprar pão, comprar o leite, comprar as coisas essenciais, como se o dinheiro pertencesse apenas ao marido. Vamos observar o seguinte relato. Conversa entre um marido e um psicólogo. O que o senhor faz na vida, senhor Bundy? Eu trabalho como contador em um banco. E a sua esposa? Ela não trabalha. Ela é apenas uma dona de casa. Quem faz o café da manhã para sua família? Minha esposa, já que ela não trabalha. Que hora sua esposa costuma acordar? Ela acorda bem cedo,
pois precisa se organizar antes de poder sentar para tomar o seu próprio café da manhã. Põe a mesa, arruma o lanche para a escola das crianças, verifica se elas estão bem vestidas e penteadas, se tomaram seu café direito, se escovaram os dentes, se pegaram todo o seu material de escola. E como é que seus filhos vão para a escola? Minha esposa os leva para a escola, já que ela não trabalha. Depois de levar seus filhos para a escola, o que ela faz? Ela costuma aproveitar para resolver alguma coisa na rua, como pagar contas ou dar a última passada no supermercado. Depois volta para casa a tempo de fazer o almoço. Serve a mesa, arruma a cozinha e depois vai cuidar da roupa. Lavar ou passar e da limpeza da casa. Você sabe, ela não trabalha. À noite, depois de voltar para casa do escritório, o que o senhor faz? Descansa, claro, pois eu fico muito cansado após ter trabalhado o dia inteiro. E o que a sua esposa faz à noite? Ela arruma a janta, serve nossos filhos e a mim. Lava a louça, dá mais uma organizada na casa, depois ajuda as crianças a se aprontarem para dormir. Dá o leite quente que elas gostam de beber. Confere se escovaram os seus dentes. Olha só, uma esposa que não trabalha. Além de tudo, esta mulher que não trabalha precisa muitas vezes mendigar para dispor do dinheiro para a despesa do dia a dia. O dinheiro que o marido ganha não é dele, mas é do Senhor. E o Senhor se importa com a esposa na sua luta árdua. Jamais o homem deve tratá-lo dessa forma. A maioria das senhoras trabalha mais horas do que o próprio marido. Então, essa é uma área muito importante que nós homens precisamos cuidar. Nunca pensar que a mulher é empregada ou escrava da casa. Não. Ela é companheira, ela é auxiliadora e o trabalho dela é importantíssimo aos olhos de Deus. O Senhor, a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quem é esse o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Economia doméstica. Como é que vai essa área da sua vida na sua família? Houve erros, é necessário então confessar, reconhecer e restaurar essa área da sua vida para que o plano de Deus possa também ser executado dentro da nossa vida conjugal. Muito obrigado por terem assistido a mais um estudo e que Deus possa usar a sua palavra para moldar a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Amém.